Fala, torcida tricolor, Emerson Oliveira aqui do canal O São Paulino Doente. Torcida, não deu. Como eu coloquei no título desse vídeo, quem não faz, toma. É isso aí. Se pudesse resumir, seria isso, né? O São Paulo, que está sendo aí elogiado por todos os jornalistas, que inclusive foi um resultado injusto e tudo mais, mas não foi efetivo lá na frente, né? Então, a gente sabe que um dia o São Paulo ia perder aí no Brasileiro, assim como perdemos na Copa do Brasil, e o Crespo não está isento de perder. A questão é como se perde. Que é isso que era a nossa crítica em relação ao Zubeldia. O Zubeldia reclamava que não tinha Lucas e Oscar. Vamos para os desfalques de ontem do Crespo. 10 desfalques. 10 desfalques. Enzo com 3 cartões. Luiz Gustavo, que a gente sabe, do trombolismo. Caleri, Rian e André com ligamento. Você já viu isso em algum time, gente? Já viu isso? Tanta lesão de ligamento. E aí eu paro, faço um adendo aqui para esse departamento médico. O que acontece? Desculpa, não é nem o departamento médico também, né? Que é o Triângulo das Bermudas lá, né? Que o jogador vai lá e não sai mais de lá. Mas assim, essa preparação física, o que está acontecendo que os jogadores se machucam tanto? Não tem time no Brasil que se machuque tanto que nem os jogadores do São Paulo. Alguma coisa acontece. Não é possível, cara. Não é possível. Isso não é normal. Não é normal. Mas vamos lá. Oscar, com a questão da fratura das vértebras. O Alisson, com dores no quadril. Olha isso. Marcos Antônio e Arboleda, com lesão muscular. Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível, velho. E o Lucas com a questão lá do joelho, que assim, de todos, é o que a gente teve aí uma notícia boa, que parece que ele fez lá a cirurgia para descobrir o que era, viu que era tem os nomes técnicos, eu não manjo nada, mas enfim, a cirurgia estava perfeita, linda, tinha um negócio lá que causava as dores, parece que tiraram, e a boa notícia parece que o Lucas joga ainda esse ano, e perfeito, maravilha. Então ele feliz, a esposa deu declarações antes dele e tudo mais. Depois eu vou até colocar aí no canal as declarações do Lucas. Então, são 10 desfalques. E o Crespo fez o time jogar. Perdeu? Perdeu por uma infelicidade, mas fez esse time e tem feito esse time jogar. Agora me fala se a questão não era treinador. Assim como tem uma questão nessa preparação física. Não é possível, cara. Não é possível. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa precisa ser feita. Enfim. Eu queria dar uma menção, como eu sempre faço nos meus vídeos, uma menção honrosa. Menção honrosa pro Rafael. Num primeiro momento, no gol, eu falei assim, pô, o Rafael errou feio. Aí depois que eu fui ver que a bola desviou. Mas tirando isso, que nem foi culpa dele, Rafael pegou muito, monstro. Eu queria perguntar para você, torcedor. Porque assim, com o Zubeldia, a gente sempre tinha aquela sensação de tipo, puta, velho, vai ser outro sofrimento, vai perder. Com o Crespo, a gente sempre tem um otimismo. Eu estava otimista em relação ao Cruzeiro. Até mesmo quando a gente
estava atrás, eu falei assim, vamos que dá para reverter. Tem críticas em relação ao Crespo. O Crespo não está isento de críticas, não. Eu vou falar das críticas em relação ao Crespo. Mas a gente está mais otimista, mais confiante. E não só isso. Quantos jogadores estão jogando bem na mão do Crespo? Wesley, apesar de ter se machucado também, jogando bem. Pablo Maia voltou a jogar bem. Rodriguinho jogando bem. O Cédric melhorou. Não precisa fazer dobra de lateral. Melhorou. Isso não quer dizer, por exemplo, que às vezes o Ferrarese, o louco do Ferrarese não vai lá para frente. E às vezes ele vai efetivamente, sabe? Não critico, não. Ontem, inclusive, ele é que estava metendo algumas bolas para jogadores. Eu gosto do Ferrarese. Às vezes ele é meio vaca louca, mas eu gosto do Ferrarese. Então, é o efeito de se ter técnico. Eu bato na tecla que Zubeldia não é técnico. Não é. Colocasse qualquer familiar meu, lá para treinar o São Paulo é melhor do que o Zubeldia. Sabe? Sem condições. Mas enfim, gente. O Crespo, ele não está isento de críticas. Por quê? Porque eu, antes de ter saído o gol, eu já estava assim, ô Zubeldia, por que não coloca o Henrique Carmo? Foi colocar o Henrique Carmo aos 37 minutos do segundo tempo. O moleque, nesse pouquinho de tempo que ele ficou em campo, ele jogou mais do que todos os atacantes em todo o resto do tempo. Ô Crespo, vamos dar mais chance pro moleque. O moleque... a defesa do Cruzeiro estava bem postada, estava difícil de conseguir. Apesar da pressão, a gente teve várias oportunidades. Perdemos a oportunidade até dizer, chega, misericórdia. Patrick. Gente, eu não vou pegar tanto no pé do Patrick, apesar de ter ficado pé da vida na hora do jogo, com os chutes dele pro gol. Mas eu acho que o Patrick é o mesmo caso do Rodriguinho. É um moleque que sente o peso, que precisa ganhar confiança, e na hora que ganhar confiança, não vai ser um Serginho, não vai ser, nossa, que lateral. Mas eu acho que se pegar confiança, vai entregar mais. Mas, Patrick, depois do jogo, sabe o que você faz? Treina chute a gol, velho. Putz grilo, mano. Cara. Complicado. Mas enfim. Agora, que eu tava falando do Henrique Carmo. Crespo, vamos dar chance pro moleque, coloca o moleque antes. Se coloca o moleque antes de sair o gol, sabe? Porque teve hora que, inclusive no segundo tempo, o Cruzeiro deu uma certa crescida. Tem que jogar, porque ele já não estava incomodando, cara já cansado. Aí ele pega e me coloca. Tapia e Dineno? Não. Tapia e Dineno? Não. O Tapia ou Dineno. Coloca o Henrique Carmo. Tapia e Henrique Carmo, ou Dineno e Henrique Carmo. Não dá. Até mesmo, olha, o Dineno, assim, eu não acho ele, eu acho que ele é um outro ponto que, assim, se pegar confiança e tudo mais, ele é um cara de referência ali na área, que cabeceando, ele saiu do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro gostava muito dele. Aliás, fiquei torcendo pra lei do ex ontem, né? Mas não rolou. Mas enfim, só que assim, também não adianta você colocar um cara de referência lá na frente e a bola não chegar. Então tem que ter também uma estrutura para isso, enfim. Às vezes poderia, por exemplo, ter tirado o Luciano, deixa o Ferreirinha de um lado, o Henrique Carmo do meio e o Dineno o Henrique Carmo no outro canto e o Dineno no meio. Começaria a vir a municiar ali na frente.
Seria uma. Não sei. Mas o Henrique Carmo não tem como, sabe, não ser melhor aproveitado, gente. E o Luca, nunca mais, não é possível, cara. Então, aí vai as minhas críticas pro Crespo. Pô, Crespo. E outro que merece críticas, apesar, tipo assim, fanzaço do Crespo, Obrigado, e fanzaço do Luciano. Mas, Luciano, vamos parar de dar chilique. Velho, desfalcou o São Paulo no próximo jogo, tomou o terceiro amarelo. Então, ele e Bombadilha desfalcam a gente no próximo jogo contra o Botafogo. Complicado. O trio de zaga não comprometeu, apesar daquela cabeçada que o Rafael fez o milagre lá, queima-roupa, né? Mas, de resto, não comprometeu. Continuo falando que o Sabino, quando quer sair jogando, meu Deus. E tem hora, ele dá uns lançamentos que nem o Bolt pegaria. Pô, ele dá uns lançamentos fortes, a bola vai lá na linha de fundo da defesa dos caras. Ai, Sabino, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. O Rodriguinho jogou muito bem, muito bem. Rodriguinho, é isso aí, cara. É levar quando deve levar, mas também soltar a bola. Não é toda hora que tem que ficar prendendo a bola. Às vezes tem que passar rápido, sabe? Tocar rápido a bola. É isso. E nesse jogo você foi bem, na minha opinião. O Pablo Maia, eu tenho críticas em relação ao Pablo Maia, no sentido dele jogar pra frente. Que vira e mexe, ele pega e joga pra trás. Para toda jogada, não tem. E o Pablo Maia, ele tem melhorado nesse aspecto. Inclusive, o gol que ele fez no jogo passado, ele tinha tudo. Se fosse o Pablo Maia das antigas, tudo para pegar a bola, olhar para o lado, tocar para o lado ou para trás. Ele não, foi para frente, acreditou e chutou. E é isso, Pablo Maia. É isso, cara. Tá impedido de jogar para trás? Não. Mas toda hora? Não, né? Então, Pablo Maia melhorando, gostei pra caramba. Então, assim, não é terra arrasada porque perdemos, né, gente? Foi um gosto mais amargo porque a gente tinha tudo para ganhar e eu acreditava muito que a gente poderia ganhar. Só deu a gente no primeiro tempo. Só deu a gente. No segundo tempo até demos a oportunidade e, na minha opinião, por falta do Crespo ter ali a visão de troca, sabe? Demorou para fazer a primeira, trocou errado na primeira, na minha opinião, entendeu? E porque Henrique Carmo. E o Luca, cadê o Luca? Queremos ver o Luca. Pelo menos ver. O Luca era dos 37, Henrique Carmo antes, mas o Luca, de repente, nos 37. Mas pelo menos ver um pouquinho. E aí, eu quero ver o moleque. Então, Crespo, você tá fazendo esse time jogar, você tem muito mérito, você tem muito crédito, mas, cara, vamos dar oportunidade pra molecada. Bom, torcida, essa foi a minha análise. Deixa aí os seus comentários a respeito do que você achou desse São Paulo e Cruzeiro, essa derrota amarga, mas é isso, tamo bem, somos um time dificílimo, enfrentando todas as dificuldades que a gente está enfrentando de desfalques, de falta de grana, entendeu? Então, imagina nessa situação, com todos esses desfalques, o que o Zubeldia não ia chorar? Ô Zubeldia, nunca mais, hein? Nunca mais. Mas bora olhar pra frente. É isso, torcida tricolor. Até o próximo jogo. E vamos, São Paulo!